Fala, meu cabeçudinho! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal, jogos aí desta terça-feira. Temos jogos da Sul-Americana e jogos da Série B. Claro que eu vou deixar aquela análise, aquele palpite gratuito para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve, dá aquela moral, dá aquele like, envia pra galera que você sabe que também gosta de futebol, para poder aumentar a entrega do vídeo aqui no YouTube. O YouTube entende assim, ó. Se tem muita gente compartilhando, se tem muita gente curtindo, é porque o conteúdo é interessante e aí acaba entregando a mais gente, beleza? Vamos direto às análises dos jogos aí desta terça-feira de, eu diria, um jogo importante pro Vasco, mas, cara, sinceramente, complicado, né? Mas vamos nessa, vamos pra cima. Cabeçudo, eu quero análise do Vasco, foi isso que a galera mais me pediu lá no meu Instagram. Tá aqui, ó, Vasco contra Independente Del Valle. O Vasco tomou 4-0 no jogo da ida e os caras ainda estão acreditando numa possível virada. Eu, cabeçudo aqui, sinceramente não acredito. Comenta aqui se você acredita que o Vasco tem possibilidade de virar esse resultado. Ah, os caras fizeram 4 lá, tem como o Vasco fazer 4 aqui também. Eu sinceramente não acredito. Mas assim, ó galera, eu tenho uma análise boa para esse jogo aqui, ó. Vasco, mais de 1.5 gols em 9 das últimas 10 partidas. Del Valle marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos e não perdeu nenhum deles. A minha análise aqui é que o Vasco ele consiga marcar pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo. Galera, o Vasco tomou de 4 no primeiro jogo, então ele tem que ir pro tudo ou nada. E assim, se não marcar pelo menos um golzinho no primeiro tempo, esqueça, pô. Mas olha aqui, ó, primeiro tempo, time da casa, primeiro tempo, pelo menos um gol no primeiro tempo. Mais de 0.5 gols no primeiro tempo para a equipe do Vasco, com a odd interessante de 1.70. Observe bem, eu não estou dizendo que o Vasco vai vencer o primeiro tempo. Ele pode inclusive perder o primeiro tempo ou empatar, desde que ele marque pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo. Então a minha análise é para pelo menos um gol do Vasco no primeiro tempo da partida. Inclusive, essa é a análise, esse é o palpite gratuito do Cabeçudo para vocês, para esta terça-feira. Toda vez que eu trago análise eu sempre digo, galera, tá aqui, a análise tá bem feita, tá ok, tem valor, mas joguem com responsabilidade. O jogo é pra gente se divertir, não é para virar uma dor de cabeça para vocês. E digo sempre, é exclusivamente para maiores de 18 anos. Exclusivamente maiores de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, você não deveria estar assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos à análise aí, que agora nós temos América de Cali contra o Bahia. Vamos agora de América de Cali contra Bahia. América de Cali em casa pagando 2,80, o Bahia fora pagando 2,80. Qual é a dificuldade aqui, ó? O problema se chama que time Rogério Ceni vai levar a campo, porque eu estava lá no jogo da semana passada, no jogo da ida, e ele simplesmente levou um time praticamente todo reserva. Acho que tinha 3 jogadores do time titular, se não me engano. Tinha o Juba, tinha o Eric Pulga, e acho que tinha mais algum outro jogador, não lembro qual especificamente. Mas assim, é uma questão de decisão do Bahia, junto com a sua diretoria, sobre planejamento para a temporada. O que eu entendi com a mensagem de colocar um time praticamente reserva num jogo que valia vaga para as oitavas da Sul-Americana por parte do Bahia é que o Bahia decidiu que a Sul-Americana não é a prioridade do clube. Então isso é muito complicado para poder fazer análise, porque eu posso trazer uma análise para vocês aqui, por exemplo, Bahia o empate, Bahia empate anula, e aí quando o Rogério Ceni vir, trazer um time reserva. Então eu vou preferir me abster de colocar esse tipo de mercado de vitória, caso empate, fora o empate, empate anula, e vou trabalhar um mercado que foi muito presente no jogo da ida, mercado de cartões. No jogo da ida nós tivemos 5 amarelos e um cartão vermelho, lembrando que cartão vermelho conta como 2. Então tivemos aí 7 cartões na partida. E a minha análise para esse jogo é justamente aqui, ó, mercado de cartões. A gente pode trabalhar aqui o mais de 4,5 se você quiser juntar com outra operação. Pedro, dá um exemplo aí de outra operação para mercado aqui, ó. Você pode trabalhar o menos de 3,5, você vai ter uma odd de 1,60. Menos de 3,5 gols e mais de 4,5 cartões é uma ótima operação para esse jogo do Bahia e América de Cali. O jogo de ida aqui na Fonte Nova terminou de 0-0. Então assim, temos aqui uma boa análise. Evita trabalhar
o mercado de back, o mercado de vitória para qualquer um dos lados e temos uma boa operação para esse jogo. Para o nosso terceiro jogo de Sul-Americana, temos a equipe do Cerro Largo enfrentando a equipe do Central Córdoba, que conseguiu arrancar um empate de 0-0 na casa do Central Córdoba. Resultado aí, no mínimo, surpreendente. O Cerro Largo não venceu nenhum dos últimos 7 jogos, não venceu 9 das últimas 10 partidas. Joga contra o Central Córdoba, que também não vem bem. Qual é a minha análise para esse jogo? Jogo decisivo, terminou empatado o primeiro jogo, então temos aí duas equipes precisando buscar o resultado. E a minha análise é buscar aqui mercado de escanteios. A linha está baixíssima, mais de 7,5 escanteios nesse jogo com a odd de 1,51. Geralmente essa linha de 7,5 ela vem mais ou menos ali com a odd de 1,20, 1,25, 1,30 no máximo. Então assim, temos uma boa oportunidade aqui porque a linha está muito baixa. Mais de 7,5 escanteios com a odd de 1,51. Essa é a minha análise para o jogo de Cerro Largo contra a equipe do Central Córdoba. E agora vamos para a Série B do Brasileirão. Na Série B, o primeiro jogo que eu quero trazer para vocês é o jogo do Atlético Paranaense, o Furacão jogando contra a equipe do Ferroviária. Vou ser sincero para vocês, o Furacão, ele tá me surpreendendo negativamente. Eu esperava o Furacão brigando ali junto com Goiás e Curitiba pela ponta da tabela. O Atlético Paranaense, ele é o 9º colocado, mas tem uma boa esperança aqui para o torcedor do Furacão. Uma vitória aqui do Atlético Paranaense contra a equipe da Ferroviária, que está na zona de rebaixamento, coloca o time com 26 pontos, empatado com Chapecoense e com a equipe do Remo. Ou seja, coloca o time ali praticamente dentro da zona de classificação para a Série A do Brasileirão. Então assim, é um jogo importantíssimo para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe sofreu algumas pressões da torcida organizada, teve até discussão de membro da comissão técnica com o torcedor dentro do avião. Então assim, o clima está pesado. A pressão é muito grande sobre a equipe do Atlético Paranaense, mas enfrentam a equipe da Ferroviária, que em 17 jogos tem apenas 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O time tem um saldo negativo de 4 gols. O Atlético Paranaense, ele tem 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. É um time que marcou 21 gols em 17 jogos. Marca gols em praticamente todas as suas partidas. A minha análise para esse jogo é uma vitória do Furacão, uma vitória da equipe do Atlético Paranaense. Uma odd de 1,50 jogando dentro de casa contra uma equipe da zona de rebaixamento. E para encerrar com chave de ouro, temos a equipe do Vila jogando aqui em Goiânia, dentro de casa, contra a equipe do CRB. O CRB que tinha começado bem o campeonato, mas aqui ó, já soma 5 jogos sem vencer. Os últimos 5 jogos não venceu nenhum deles. Já o Vila, ele vem numa sequência até interessante, ó, não perdeu nenhuma das últimas 4 partidas, porém não venceu 8 dos últimos 10 jogos, e isso significa que o time vem empatando bastante. Na classificação, fora de casa, o CRB é um dos piores visitantes de toda a Série B. O time em 9 jogos tem apenas uma única vitória, tem 3 empates e 5 derrotas e tomou 12 gols. Dentro de casa, a equipe do Vila tem 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, marcou 7 gols. Qual é a minha análise para esse jogo? Vila Nova para vencer, empate anulando a operação com a odd de 1,50. Então aqui a gente só toma head se o CRB conseguir aqui em Goiânia aquilo que ele só fez uma única vez em toda a competição jogando fora de casa, que é vencer. Se der empate, o dinheiro é devolvido da nossa operação, e se o Vila vencer, aí todo mundo acerta e bota o green no bolso. Então minha análise para Vila contra CRB é Vila Nova para vencer, empate anulando a operação. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta terça-feira, trouxe análise dos jogos da Sul-Americana, jogos da Série B, jogos interessantes, claro, deixei aquele palpite 100% gratuito para vocês. Obrigado, gratidão, e toda vez eu falo, né? Chegou aqui até o finalzinho do vídeo, não custa nada, comenta aqui ao final, e se você esqueceu de dar o like, já aproveita e clica aí para poder dar o like. Valeu, galera, abração, amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.